Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos perguntar se a abstenção de alguns elementos tem alguma razão para isso. Depois da vinheta, eu e o Almeida comentaremos essa questão e outras. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham semanalmente. E dizer da minha alegria de estar aqui honrado, com a companhia de vocês. Lembrando sempre, estamos aqui falando de doutrina espírita, conforme está no Livro dos Espíritos. Forte abraço. Almeida, é interessante essa questão. Essa pergunta está na questão 722. Vamos lá. Nós sabemos que ainda hoje temos culturas, pessoas, crenças que não se alimentam de determinadas coisas. Tem uma certa abstenção sobre alguns elementos. E o Kardec tocou nesse assunto, quando ele perguntou aos espíritos se essa prática, se a abstenção de certos alimentos prescrita em diversos povos, se é fundada na razão. Ou seja, tem uma razão, tem uma lógica, tem uma resposta para essas abstenções? Olha, Ricardo, essa questão é maravilhosamente interessante, tá? E eu vou aproveitar essa pergunta para apresentar um caso clássico, já muito conhecido. E quem quiser pesquisar pode ir lá em Levítico, no livro Levítico da Bíblia, e pode ir no Êxodo, que são duas regrinhas, que são aplicáveis ao mundo judaico e depois o mundo muçulmano também adotou. Qual seja? Na Bíblia nós vamos encontrar Moisés dizendo: o Senhor Deus ordenou. Você deve lavar as mãos antes de se alimentar. O Senhor Deus ordenou: abstenha-se de alimentar de carne de porco. Não está escrito assim, está escrito animais de casco fendido. Mas quando você vai lá olhar, você vê que aplica-se aos porcos. E é uma questão muito interessante, porque é aplicado como lei de Deus, como se fosse uma lei natural. E nós sabemos que nós, no século XXI, consumimos carne de porco. E, claro, nenhum de nós vai se sentar à mesa sem saber que a mão está muito bem limpa. E é uma coisa um pouquinho mais complicada que eu, quando criança, ainda cheguei a ver pessoas que tinham o hábito de se alimentar pegando com a mão a comida no prato, sem talher. Hoje em dia é muito difícil, você encontrar isso. Mas 50 anos atrás ainda havia pessoas de mais idade que comiam assim, Pegava ali a comida e botava na boca. Na época do Moisés, então, nem se fala. Era uma prática corriqueiríssima. Eu fico imaginando como é que era na época. Como é que era o trato do alimento, Então, eu acho que concordamos todos que as regras de higiene evoluíram e exigem que você tenha higiene no trato do alimento e no trato das pessoas que vão se alimentar, Você está trabalhando numa limpeza de esgoto, você é um agente de saúde que está desinfectando as cloacas de um esgoto residencial, você sai dali e não vai pegar em comida. Pelo menos você vai tomar um banho, ou vai lavar as mãos, ou não, eu estou com fome, pelo menos você vai tirar parte daquela roupa que você estava usando ali dentro e desinfectar as mãos para poder se alimentar. É o mínimo que se aceita. Eu acho que todos concordamos com isso. Por outro lado, já existia naquela época a regra do porco não poder ser alimento. Ainda as pessoas que têm mais de 40 anos devem lembrar quando houve a história da peste suína. Você deve lembrar disso. Lembro, sim. E foi uma
um ordenamento que saiu à época da proibição de criação de porcos junto às residências, né? Passou a ser o que hoje é o mais comum, que é o criatório em granjas com qualidade sanitária controlada pelo Ministério da Agricultura, com elementos que garantem a higiene daquele alimento que depois vai ser parcialmente industrializado e que nós vamos comer, né? Perfeito. Então, o que acontece? Não era assim na época de Moisés. Não era. Então, o que acontece? O porco é um animal que ele tem condições de desenvolver algumas zoonoses que são transmitíveis aos seres humanos. Um dos mais comuns é a solitária, né? A Taenia solitarium, Taenia saginata, que são 2 espécies, que é muito comum se encontrar na carne suína, não adequadamente tratada, não adequadamente produzida. O animal, se não tiver uma alimentação correta, ele se contamina e a carne dele vai ficar contaminada e vai transmitir a doença para o ser humano. E pode ter complicações terríveis. Sabedor disso, a espiritualidade superior, desde sempre, recomenda que o homem não coma porco, não coma carne suína. Então, você está dizendo então que a gente não deve comer? Não, estou dizendo que cada um deve cuidar da sua higiene o melhor possível e, se não tem certeza da origem da carne suína, evite, né? Hoje em dia é mais raro você encontrar comer uma carne de porco que não veio industrializada. Hoje é muito difícil, né? O que não quer dizer também que uma pessoa numa propriedade rural bem cuidada não possa produzir uma carne suína de qualidade. Pode, mas os cuidados têm que ser extremos. Aquele animal que é fuçador, ele tem o costume de fuçar no chão, ele não pode estar na proximidade de uma fossa séptica, né? Ele não pode ter acesso onde a água escorre da casa. As águas servidas na casa escorrem, o porco não pode acessar e o aquela que é área. muito comum, né, Almeida? Nós que moramos no interior, era muito comum. Ele estava sempre fuçando. Que é criado solto, onde tiver um veio d'água, onde tiver alguma poça de qualquer coisa, ele vai fuçar. Vai fuçar. E vai comer alguma coisa que está ali. Vai achar alguma coisa ali para comer. Né? Eu fico aqui, você falando do porco, eu lembrando, uma imagem que é muito comum nas nossas lembranças é o porco, ele está sempre sujo, né? E ele gosta de limpeza. Sempre lameado, sempre... Mas né? ele faz aquilo para se refrescar. Então, pois é, mas ele não escolhe a poça onde ele vai se refrescar. Se for uma poça de uma fossa, qualquer coisa, ele vai se refrescar ali. Vai encostar ali. Então, o que é que acontece? Existe, sim, uma origem lógica para essa ordem de se abster de alguns alimentos. Eu dei o exemplo aqui da carne de porco, mas existem outros. Tá? Então, existe uma origem, existe uma lógica que conduziu, por exemplo, o exemplo que eu dei, Moisés, a orientar o povo judeu a não comer carne de porco. Né? Perfeito. E isso também se aplica aos muçulmanos, que também não consomem carne de porco. Isso é pouco sabido, né? A gente sempre lembra dos judeus, mas os muçulmanos também não comem carne de porco. E a razão é a mesma? A razão é a mesma. Eles são o povo do livro. Tá certo. A gente esquece disso, né? Os muçulmanos reconhecem judeus e cristãos como povos do livro. Eles também reconhecem os livros de Moisés como livros de inspiração divina. Aproveitando o seu comentário interessantíssimo, por que então que o Moisés, ao dar essa orientação para o povo judeu... usou o nome de Deus? Usou o nome de Deus. Cara, tu imagina, tem aquela velha expressão de Paulo, povo, aliás, do próprio Cristo, povo da dura cerviz, né? É povo teimoso, nós somos teimosos. Se eu não impuser uma autoridade legítima, eles não vão me obedecer. Mas não vão obedecer, não vão respeitar a autoridade que Moisés se utilizava era Deus. Era de Deus. Né? Então, disse, o Moisés, que já foi educado de uma forma diferenciada, sabia que era desaconselhável comer carne de porco. Sabia que era necessário ter uma higiene prévia ao ato de se alimentar. Mas
Se ele vai de gente, vocês precisam lavar as mãos. Quem é esse cara aí para dizer para mim que eu tenho que lavar a mão? Deus ordenou. Aí a coisa acontece. E o interessante, Almeida, é que um assunto puxa outro. Né? Há quem pense que quando Jesus veio, ele desautorizou as falas de Moisés. Não. E ele não desautorizou. Ele só veio nenhuma. dar cumprimento, segundo palavras dele mesmo. Dar cumprimento e ampliar. Enquanto uma orientação dessa, ou seja, melhor dizendo, enquanto algumas orientações do Moisés fugia um pouco da área espiritual e focava no dia a dia daquele povo, porque era um processo educacional daquele povo de dura cerviz, como você mesmo disse agora há pouco, Jesus veio e deu foco no espírito, mas não desaprovou as orientações que permaneceram e permanecem até hoje, dada por Moisés. E nesse sentido, Almeida, que a espiritualidade vai responder essa questão ao Kardec, quando disse assim, respondendo, tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Ou seja, comer uma carne que esteja contaminada é prejuízo para a sua saúde. Então, olha que interessante, né? Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, mais 1.800 até a chegada do Livro dos Espíritos, praticamente 3.000 anos depois, vem esse esclarecimento. Olha, se não fizer mal para você, coma. Mas é preciso dar o devido cuidado para que aquele alimento não seja Acabe lhe causando mal. Acabe lhe causando mal. E continua. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil, e para dar mais crédito às suas leis, eles as apresentaram como vindas de Deus. Sim. Ou seja, foi o que você acabou de comentar Sim, aqui agora. eu só usei um exemplo, né? Mas Moisés usou o nome de Deus para educar o povo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Ou seja, sempre que nós nos alimentamos de algum animal, estamos contrariando a lei de Deus? Estamos pecando? Pois é. E aqui nós vamos entrar num caminho espinhoso, né? Que é discutir essa questão de uma maneira de acordo com a doutrina espírita. Primeiro, nós não somos ainda espíritos superiores. Estamos longe, né? Estamos muito longe. Nós ainda vivemos num mundo de expiação e de provas. Nós ainda utilizamos de um corpo grosseiro. Este corpo grosseiro precisa de elementos grosseiros para ser mantido. Já existem pessoas que estudam, não de serem veganas, mas de viverem de luz. Bebem só água, bebem um suco, isso, e de vez em quando um caldo, né? De forma semelhante, como dizem que vai ser quando a gente chegar na espiritualidade. Já tem gente que faz isso na carne, e eu dou os parabéns para eles. Mas eles não vivem uma vida de relação muito normal, né? Eles não têm condições de... Peraí, pega uma enxada aqui, vamos fazer um acero aqui dessa roça. Não vai dar conta, não. Vai faltar combustível. Vai faltar energia, né? Então Verdade. A gente tem que ter essa percepção. Ainda somos seres muito atrasados e o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, coloca as coisas de forma equilibrada. Nós, em programas anteriores, falamos sobre a natureza da encarnação e da reencarnação dos animais. Os animais encarnam, desencarnam e não percebem que desencarnaram, continuam vivendo, voltam para o corpo e continua a existência deles. Né? Sem ter consciência até que... Então, melhor seria que a gente não comesse carne? Melhor seria. Melhor será. No momento adequado. É a minha percepção. Hoje estão começando a ser desenvolvidas opções
de alimentação sem uso de proteína animal. Mas o fato é que nós, seres humanos, no atual estágio de evolução em que nos encontramos, nós precisamos sim, como é que você usa a expressão? Nós ainda estamos precisando do bifinho. Né? Felizes aqueles que conseguiram construir uma vida que não tem grandes desgastes físicos, que são capazes de se alimentar de maneira a extrair do menu qualquer alimento de origem animal. Mas nós, por regra, ainda precisamos. E eu vejo, Almeida, a natureza, ela caminha de maneira tão equilibrada. Porque enquanto você falava, eu lembrava que na minha juventude, eu abatia fácil ali, né? Alguns bifes, né? Durante o almoço e no jantar. Hoje em dia... Seja pela idade ou seja pelo progresso. Exatamente. Eu acho que é mais pela idade, né? Digamos, o progresso, talento. Mas hoje a gente não consegue mais demandar tanta. Não. E se você começa a comer 2, 3 bifes, você vai lembrar durante uma semana. Gente, é impressionante. A natureza, ela te ajuda nesse sentido. Agora, você precisa ajudar a natureza também. Né? Porque nós encontramos pessoas que não querem abrir mão do... Né? São duas coisas importantes a gente colocar aqui. Nossa capacidade mental, não. Eu vou falar cerebral, porque nós estamos falando de um evento que é na carne. O espírito não retrograda. Mas uma criança, um ser humano, que não recebe a carga proteica necessária, mínima, nos primeiros 4, 5 anos, primeiro, não adianta depois você alimentar bem, porque ele não vai se desenvolver. Ele vai ficar mais baixinho, mais nanico, mais mirradinho. Se nessa fase aí não se alimentar bem, não adianta alimentar depois. Segundo, se a supressão de elementos proteicos for extremamente rigorosa, a capacidade intelectual vai ser prejudicada. Né? Então, por exemplo, uma criança que teve maus tratos, não foi alimentada adequadamente, do 0 a 2 anos. Aí, com 3, 4 anos, é que vai para um abrigo, começa a ser tratada adequadamente. Não adianta. A capacidade intelectual já foi prejudicada. Aquele período de absorção da proteína já passou. A biologia nossa determina, exemplo, visão. Nós somos os seres com a melhor visão no mundo encarnado. Né? O ser humano é o que tem melhor visão. Nós não nascemos com a nossa capacidade visual completa. Correto. Ela vai sendo completada, dependendo, cada caso é um caso, entre 3 a 5 anos é que você vê completamente. A visão binocular, que nós temos 2 olhos, você não vê 2 imagens, você vê uma só. É porque o seu cérebro aprendeu a concatenar essas 2 imagens de forma que sejam uma só. Ele aprendeu a fazer isso. É um algoritmo que ele desenvolveu na carne. Né? Claro que esse 1,7 bilhão de anos que nós estamos nos desenvolvendo, você aprendeu a fazer isso. Né? Mas o corpo não se desenvolve, ele tem regras próprias da biologia para se desenvolver. Então, essa carga alimentar, nesses primeiros 4, 5 anos, é fundamental para desenvolver o ser humano depois, seja em questões intelectuais, seja de desenvolvimento físico. Entendi. Né? Então, a gente tem que ir com muita calma. Então, criança, o bebê precisa de uma carga proteica forte. Agora, nós que já estamos... Não pode mais falar terceira idade. Ah, não pode não? Ah, não. Que isso? Eu estou desatualizado. Terceira idade é ofensa. Ah, é? Terceira idade. Você acha que eu sou velho? Até isso já está acontecendo, gente. Então, a gente tem que ir com cuidado. Nós que já estamos nos aproximando dos 60, a gente não precisa dessa carga proteica. Não precisa. É isso aí que eu... Não precisa. Nós não demandamos, nem o corpo, nem as atividades demandam mais isso. Não. Mas é bom que se diga que aquele pai, aquela mãe
que queira transformar o seu bebezinho em vegano desde cedo, Toma cuidado. toma cuidado. Toma muito cuidado, tem um acompanhamento médico da melhor qualidade. E vamos lembrar, tem muita gente que se ilude. Ah, não, eu faço complementação de vitaminas do complexo B. Ok. De onde vêm essas vitaminas do complexo B, em regra? Sangue de animais. Dá na mesma coisa. Processados industrialmente. Grande parte dessas fórmulas. Ok, Almeida. Então, lendo a resposta, repetindo a pergunta, a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E a resposta De diz: jeito nenhum. na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Eu fico lembrando, eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer, é um amigo nosso, Aham. tu já conhece ele, que quando a gente era cadete, ele decidiu não comer carne. Teve Ele problema. não durou 2 meses. Não aguentou. Não aguentou o rojão. É. Não aguentou o rojão. Ele começou a ter um aspecto anêmico, enfraqueceu e não dava conta das atividades que a gente desenvolvia. Claro. Ele voltou para a carne rapidinho. Voltou a comer o bifinho dele, Voltou né? para o bifinho. Então, continuando, né? Ele deve, pois, o homem, né? Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Ou seja, quando você estiver lá em Júpiter, talvez, lá em Saturno, Daqui a 1000 anos aqui na Terra mesmo, aí talvez a gente possa abrir mão do bifinho, mas por enquanto é uma ainda, necessidade. por enquanto ainda estamos muito próximos da animalidade para abrir mão do bifinho. É verdade. E o Kardec emenda essa pergunta com outra, Olha lá. quando ele diz o seguinte: a abstenção de alimento animal ou outro pode, como expiação, é meritória? O que move? Com que objetivo? Ah, não, eu quero me elevar. Peraí, você está no mundo de expiação e provas, você, na sua constituição, a carne é necessária, você está se abstendo porque você quer chegar no céu mais rápido? Isso é expressão de vaidade ou orgulho. É verdade. Não é outra coisa. Ah, não, peraí, é que nós éramos 5, agora nós somos 20 e só tem 2 quilos de carne. Ok. Então você vai abrir mão para que outros que estão numa situação pior do que a sua se alimentem. Ok, perfeito. Meritório. Desde que não prejudique a sua própria saúde, não tem problema nenhum. Ou seja, Almeida, nós já falamos isso em outros programas. Já. Tudo depende do objetivo. Com que objetivo você está se abstendo daquilo a que você tem direito e, em alguns casos, até dever, né? É aquela história. Nós recebemos um corpo da misericórdia divina. É dever cuidar bem dele. Para que se cumpra bem a missão. Uma alimentação equilibrada faz parte. É verdade. E a resposta vai exatamente nesse sentido, Almeida. É meritória, sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. É interessante esse adjetivo, né? Cara, qualquer abstenção tem que ser útil. Qual é a utilidade Qual é a utilidade de se abster de algum alimento? Apenas não, eu quero chegar no céu mais rápido. Eu vou repetir essa expressão. Não é por aí o caminho. Não é por aí, não. Não é por aí. Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. É interessante isso, né? É interessante porque a hipocrisia não é bem o que as pessoas pensam. Às vezes a hipocrisia é você falar A e quando você examina o que há por baixo é B. Né? É verdade. E eu acho que nossa temática hoje já foi bem no tempo, né? Pois é, Almeida. Tem uma próxima pergunta, mas eu não vou fazer ela agora porque ela vai demandar um pouco mais de conversa. E eu não gosto quando a gente deixa os nossos ouvintes com metade do caminho. Com metade da conversa, né? Uhum. Mas o fato é esse, Almeida.
as privações voluntárias, elas precisam ser bem repensadas, né? A gente tem que ter autoconhecimento. Como já disse o Sócrates muito tempo atrás, a gente precisa aprender quem a gente é, quais são as nossas motivações, o que realmente nos leva adiante. Porque, exemplo, se abster de comida só para dizer que é mais puro, que é mais próximo de Deus, não é exatamente expressão de desejo de evolução, de desejo de progresso. Normalmente é a vontade de querer chegar na frente. E isso tem outro nome. De querer ultrapassar aqueles que não conseguem ainda aquilo que você já consegue por alguma razão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não esqueçamos o próprio Chico, né? O Chico Xavier. Chico comia carne. Que comia o bifinho dele, né? Comia o bifinho dele, tomava o cafezinho dele doçado. Doçado, né? Não é sem açúcar, não. Ele botava açúcar naquele trem, né? Almeida, eu acho que vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua. Continuamos. Na semana que vem nós vamos conversar, por exemplo, sobre o que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais. O que pensar disso, hein, Almeida? Pessoas que se cortam, se chicoteiam. Automutilação, se punem. Será que isso tem uma finalidade útil? Semana que vem você comenta isso, Almeida. Forte abraço. Vontade de responder, mas fica para semana que vem. Gente, abração para vocês. Se gostou, deixem o ok. Se vocês não concordam com o que a gente falou, digam o porquê. E se não gostaram, façam sua crítica. Esse programa não é aqui para o Honório e para mim, tá? É para vocês e é para a gente aprender juntos sobre o Livro dos Espíritos. Forte abraço. Um forte abraço a todos e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até já.